pessoal, está começando mais um KSI em Trânsito, nosso quarto episódio. E hoje estamos aqui com a presença do Guilherme, que é CEO da Concreto Imóveis, com o Gustavo Toso, que é do nosso departamento de seguros, com o Mário Moreto, que faz toda a nossa cobrança. Só lembrando que o KSI é um sistema voltado para a imobiliária, focado em atender todos os departamentos, desde a entrega do imóvel, rescisão, renovação, financeiro, e consegue deixar sua imobiliária digital de ponta a ponta. E aí, estamos com o Guilherme, é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo, Marco. Guilherme. Sou cliente também aí do KSI, já faz aí desde 2021, né? Então faz aí uns 4 anos aí que a gente está junto Legal. nessa, né? Pois é. E eu falo que não é uma prestação de serviço, é uma parceria, porque o KSI, ele envolve tudo lá na empresa, então a gente está sempre junto aí se falando, né? Guilherme, vou pedir só para você falar um pouco mais próximo do microfone. Pode puxar ele. Sim, Aí, né? ótimo. Beleza. Ô Gui, Tá melhor. conta um pouquinho para nós, então, Uhum. de quem é o Guilherme, como você entrou nesse segmento, desde a sua infância até para as pessoas Bom, saberem, se inspirarem. vamos lá, Marco. Eu comecei lá na Concreto Imóveis quando eu tinha 18 anos. Meio que natural, assim. O meu pai já tinha imobiliária junto com a minha avó lá há muitos anos já, né? E eles ficavam mais na parte de vendas. E meu pai tinha um problema muito grande lá na locação, porque a locação era aquele negócio que acontece em muitas imobiliárias, né? Só me dá dor de cabeça, né? O meu cliente de vendas que estava feliz quando que alugou o imóvel dele, deu uma confusão lá no imóvel, uma inadimplência, uma desocupação que o inquilino não fez os reparos, e eu perdi esse cliente, né? Então ele me pôs lá, assim. Eu na época fui cursar a administração de empresas e ele me pôs ali na locação. Ninguém me ensinou nada. Toma aí, toma conta aí. Você, né? Na época nós devíamos ter aí uns 200 imóveis e eu aprendi meio que na raça, vendo aí erros e acertos, né? Mas uma coisa muito assim legal que envolve a parte de seguros, né? Que foi quando eu ganhava ali na época acho que R$ 230, que era o salário, né, de um auxiliar administrativo, né? E mesma coisa se hoje fosse uns 1.800, assim. Um pouquinho mais que o salário mínimo. E o meu pai chegou e falou assim, né? Falei, meu pai, eu tô ganhando pouco aqui, né? Não tá dando nem para pagar as contas para sair, né? Tal. Falei, mas não é problema meu isso, né? Isso é seu. Você que deu um jeito aqui dentro de ganhar mais. Aí eu pensei, onde que eu posso ganhar aqui? Aí eu vi a parte do seguro, Gu, que nós tínhamos ali, mas fazia pouco, sabe, do seguro incêndio, né? E eu fui atrás, então, de tirar a SUSEP, né? Porque eu tinha 20 anos. Fiz o curso lá da SUSEP, só que para tirar a SUSEP tem que ter no mínimo 21. Pelo menos ali na época era dessa forma. Aí eu esperei fazer 21 anos para então ir lá ali no Sincor, né, lá na época, e requerer a SUSEP. Fiz o curso lá na Funenseg, né? Aí eu fiz o meu curso lá de seguro, falei, pronto, pai, agora eu vou começar a fazer seguro aqui dentro. Aí eu que comecei a realizar os seguros imobiliários, fiança, dentro lá da Concreto Imóveis, né? Que vocês tinham lá, né? Exato. Aí eu tive uma renda disso. Eu vou falar para você que até hoje eu não tenho salário. Acho que meu salário é o mesmo ainda. Só foi atualizando lá na carteira, né? Mas hoje na parte de locação eu sou sócio lá da empresa, né? Então, e assim foi, né? Até hoje. Hoje eu tô com 42 anos, então faz aí isso, 20 faz anos já depois. 24 anos já. Com o mesmo salário ainda? Não. Com medo, não melhorou um pouquinho. Não, atualizou para 1.800 e pouquinho hoje. Mas que eu tô nesse tempo lá e foquei quase todo esse tempo na parte lá de locação, né, dentro da Concreto Imóveis. Hoje nós estamos aí em 4 cidades com locação, num total aí de quase 2.700 imóveis aí. Sendo Legal. que nesses últimos 2 anos que foi onde a gente deu um salto muito grande. Pois é. Locação. Acho que é a maior carteira de Bauru, né, Gui? Rapaz, a gente fala muitas vezes com os
com os concorrentes lá, ninguém abre muito jogo, né? Mas eu acho que se somar todos os imóveis, sei que tem imobiliárias lá com mais imóveis, né? E na faixa de 3 mil e poucos imóveis, mas a gente preza muito lá também pela qualidade da locação, né? E eu sempre falo, às vezes, alguém vem assim me perguntar, Guilherme, como que ganha dinheiro aqui na locação? Porque minha imobiliária não ganha, eu não tenho nenhum problema em estar falando como que você rentabiliza. O que eu falo? É nunca trabalhar de graça. O pessoal trabalha muito de graça, né? Então, tudo que você faz de serviço, você tem que ter a sua remuneração ali dentro, né? Então, hoje, a taxa administrativa é uma das minhas receitas, né? Mas nós temos outras lá, como de seguro e outras coisas que a gente põe lá, multa, né? Outras coisas que nós temos ali dentro da imobiliária, né? Manutenção, que traz também uma receita, né? E é isso que muitas imobiliárias pecam, né? Elas não sabem cobrar. Eu falo, todo lugar que você vai, isso não é algo que a gente, nossa, mas você cobra muito, não. Qualquer lugar que você vai, você é cobrado, né? Então, não é porque você foi você parou o seu carro num estacionamento e fala lá pro dono lá, cara, é rapidinho, é 5 minutinhos, né? A hora que você voltar, ele vai te cobrar, né? Que seja 5 minutinhos. Seja proporcional aí a 5 minutos, a meia hora, né? Que muitos têm um tempo mínimo, né? Mas você vai ter uma cobrança, né? Você vai num restaurante, você para, mesmo se você for tomar uma água, vai ter um serviço ali, né? E no ramo da imobiliária, nós vemos isso muito pouco. Por exemplo, um advogado hoje, qualquer advogado, o Ariel vai saber disso. Você marca para falar com ele, ele cobra de você. O que ele cobra lá? Uma consulta, né? Por o quê? Pelo tempo que ele despendeu para ir lá falar com você, né? E o corretor não cobra, a gente não cobra isso, né? Então, já que nós não cobramos para ir no imóvel, né? A gente tem que cobrar os nossos serviços que nós fazemos, né? Então, imobiliárias que vê isso, vejam, seja numa outra imobiliária, seja dentro da sua própria carteira, o que você pode rentabilizar, que o grande segredo está nessa rentabilização. A rentabilização e também, que é muito importante, né, é a imobiliária ter essa consciência, né? Que bom seria, que sonho seria se as imobiliárias da mesma região, tivesse um perfil de taxa de administração mais nivelado, né? Uhum. A gente vê muito isso, né? Um quer ganhar porque cobra mais barato que o outro e no final acaba sendo um perde-perde, né? Porque cobra-se muito barato só para poder tirar da outra, tal, né? E fica uma concorrência às vezes que não é o mais interessante para ninguém, né? Sim. Saber valorizar, né, esse serviço, né? Isso a curto prazo parece bom, né? Uhum. Vou ganhar aqui, né? A gente sabe que dentro até da nossa lá a gente tem algumas flexibilizações por causa de negociação, né? Tá. Mas a gente sabe que as imobiliárias que cobram pouco, a vida útil delas é menor, né? E a prestação de serviços dela também não é condizente com o que você tem que ter lá dentro do imóvel, né? Claro que a gente sempre analisa o pacote, né? O que esse imóvel vai me trazer? Ele vai me trazer um bom proprietário, um bom cadastro, uma oportunidade de venda, né? Então, que nem, né? Para os nossos clientes que compram com a gente, né? Que eles são investidores, eles têm, é lógico, taxas reduzidas ali dentro. Porque ele me traz receita em outros segmentos meus, né? Então, nada mais justo que ele tenha um prêmio disso. É igual no banco, né? Você vai no banco, tem taxas que paga, mas dependendo do que você tem ali de relacionamento, você paga menos, né? E na imobiliária, nós temos que ter também essa sensibilidade aí, né? Jogo de cintura para entender. Hoje, para quem nos ouve, tá? A gente tem aí clientes em todo o Brasil,
a Concreto, que a matriz fica em Bauru, estado de São Paulo, para quem não conhece, e houve uma expansão para outras cidades. Então, Sim. Guilherme, como que começou essa ideia de trabalhar em outra cidade com imobiliária? E conta um pouquinho para a Ah, gente. legal, Marco. Como é que começou, pessoal? Começou com meu pai. Meu pai, desde antes ele ir para o ramo de imobiliária, ele sempre foi muito ativo nessa área de consórcios, né? E no consórcio ele viajava muito e abria loja fora de Bauru também, né? E quando ele foi para a área imobiliária, ele foi já muito focado para a área de lançamentos, né? E no lançamento, você não tem que ter um conhecimento tão grande lá do mercado, lá da cidade. Você tem um produto, você tem que focar lá na venda dele, né? E a primeira que nós abrimos foi em Botucatu, que eu lembro que na época, sei lá, acho que em 2005, mais ou menos, eu junto lá com o meu pai, a gente foi vender um loteamento lá, né? Entendi. E nessa venda nós fizemos algumas parcerias tanto com imobiliárias quanto a gente fez uma equipe lá também, né? Nossa mesmo, só para o lançamento ali, né? E dentro dela veio uma pessoa lá, o Arinho, que hoje ele é dono da M Brokers, um senhor já hoje, né? Já voa já, mas de uma índole tremenda e que o santo bateu, né? Nosso e do Arinho. E Legal. quando que acabou lá esse loteamento, ele falou, viu, vamos abrir uma imobiliária junto aqui, eu não sei como fazer, e a gente também não, mas vamos abrir junto aqui alguma coisa, eu sempre quis ter uma imobiliária, e a gente abriu lá, né, e a gente ficou junto Botucatu, aí, né, Gui? Botucatu, né? isso mesmo. Tá. A gente ficou junto lá por mais de 10 anos, depois nós abrimos em Jaú, com o Dalto, em Lençóis, que hoje está o Wagner, e agora nós estamos abrindo em Barra Bonita também, com o Wagner também, um rapaz aí com muita experiência aí no ramo, né? E em Botucatu hoje o nosso sócio é o Fábio. O Arinho saiu, ele ficou com a imobiliária dele e hoje nós temos lá com o Fábio ainda muito focado nessa área de lançamento imobiliário. Então todas as cidades nossas nós entramos assim sempre com um lançamento imobiliário, que é o que faz dar o giro lá na cidade, né? Com o lançamento, natural que depois de pronto um prédio, você vá revender, alugar, né? Então, por que que nós iríamos sair fora lá da cidade? Vamos ficar com aqui, porque senão essa demanda vai para Né? a concorrência, né? Sim. Então foi quando a gente foi abrindo A porta de cidades, entrada, então né? a porta de entrada E- nossa então sempre foi essa. E a gente No lançamento. a gente está falando então de cidades lá em volta ao redor de Bauru, como Jaú, que Jaú. vocês têm lá uma unidade, Uhum. né? Botucatu Botucatu, Lençóis Paulista. e Barra. E agora Barra Bonita Barra também Bonita agora, estamos abrindo lá também. Que bacana. Você vai, Guilherme, mas lá em Barra Bonita, uma cidade menor, né? Ela é menor, mas tem um mercado muito bom em tudo lá, tanto de locação quanto de venda. E o nosso sócio, ele é de lá. Conhece Barra, assim, de cabo a rabo, tem relacionamentos lá, né? Então, ele está muito animado já para abrir. Acho que é o nosso sócio aí que abriu mais animado, assim, sabe? Que já é já da Uma cidade. energia muito boa. E ele Legal. tá vendo lá e olha como que o Curoli, né? Ele ajuda muito. Com o Curoli, a gente consegue, nem nessa parte de locação, centralizar todos os serviços num só lugar, né? E a reclamação que tem muito das outras imobiliárias lá é que as coisas são muito amadoras, né? Fala assim, Guilherme, como que eu vou começar aqui já com imobiliário? Eu vou ter que pôr gente aqui para fazer contrato, cobrança, repasse de proprietário financeiro, Vistoria. desocupação, história. Eu falo, cara, seguro, eu não entendo nada de locação. Eu falo, meu amigo, você não vai precisar pôr ninguém aqui. Só alguém para vistoria. De resto, você deixa que eu vou fazer tudo lá em Bauru, né? Então, hoje tem essa flexibilidade de eu enxergar tudo dentro da carteira em um só lugar, em uma só tela lá no Uroli,
e eu poder administrar tudo ali muito fácil e rápido, assim, né? Lá para ele. Mas aí antes, até mesmo antes de ter o sistema da Coroli, vocês já tinham essas unidades, né? Já tínhamos, já. E Já aí tínhamos. vocês sentiram, assim, uma diferença bem interessante, cara, assim, para Depois que pôs o Coroli? Coroli? Então, teve essa mentalidade nova do sistema, né, do conceito, ajudou bastante aí nessa distribuição, nessa implantação nas cidades, a administração, né, vamos falar, a gestão nessas outras cidades aí, né? Cara, como que era antes? Tinha um sistema que era banco de dados separados, né? Então, cada unidade tinha o seu. E foi quando a gente pôs o Uroli, né? Que o Marco lembra lá na época, acho que você lembra quando você foi lá, né? Nós juntamos 4 bancos de dados em um só, né? Para integrar isso foi muito trabalhoso, né? Tanto na migração, mas eu vou falar que a migração foi o mais fácil, porque só deu trabalho, né? De tempo. Foi de mudar a mentalidade lá da galera, a cultura que tinha, que nem lá em Botucatu. A cultura que eles tinham, que agora vai ter que ser outra, né? Então, isso deu muita resistência, né? Então, eu tive que pôr muita energia minha em cima disso, assim. Foi mais de um ano, foi 1 ano e meio, assim, até acabar tudo, até todo mundo se adequar, né? Para pôr. Outra coisa também que foi muito bom, porque nós usamos um sistema para administrar imóvel, um para comercial, outro para vistoria, e aí vai, né? Um monte de sistema. Fora os papelzinhos na gavetinha de cada um, na agendinha. Fora os post-it, né? Fora os post-it que tinha. E planilha de Excel, né? E assim, e o site, né, também, que era tudo separado, né? E com o Uroli hoje é tudo junto ali. Hoje a gente não usa sistema para mais nada, assim. É tudo junto ali, né? Então isso facilitou muito, assim, você ganha muito tempo, e facilita muito o trabalho lá das pessoas, né? Fora, assim, todas essas informações que vêm a mais. Eu falo que nem lá na locação, estava até falando agora com o Marco. Eu sei exatamente quantos clientes que entrou, quantos que foram fazer visita, quantos que deram proposta e quantos que fecharam. A gente sabe exatamente quanto deu, assim, de uma precisão, assim, milimétrica mesmo, né? E isso aí é tudo assim, é informação. Para o corretor não faz diferença. Mesmo à distância, né, Guilherme? Mesmo hoje, por exemplo, você está em Ribeirão Preto, você tem essas informações mesmo aqui em Ribeirão Preto. Tenho aqui, Ou quando você sai do país também, as informações. Sim. Tá tudo nas nuvens, né? Então, infelizmente, né? Porque aí você tem que trabalhar, né? Antes, pelo menos, eu saía e falei, galera, eu tô de férias. Né? Não me enche o saco, mas agora, quando retorna tendo internet, então tem que às vezes falar, tô sem internet aqui, faz aí pra mim, né, tal. Tá certo. Né, mas se você tem internet lá, você não tem jeito, você acaba dando uma escapadinha. Então o Guilherme não tem salário, não tem férias. Não tem férias também. Férias eu tirei agora. Acho que uma coisa assim para o empresário, né, isso eu aprendi o ano passado, é delegar. Né? Até o ano passado, eu retia muita coisa lá comigo. Operacional, né? Operacional, na parte operacional, Gustavo. Quer ver uma das coisas que eu tinha muito tempo? Parte de seguro. Quando eu passei para você, porque era eu que fazia. Né? E você falou, Guilherme, joga aqui no meu peito que eu vou fazer tudo para você. E são coisas que têm tudo a ver com o dia a dia da imobiliária, porém são coisas distintas, né? Também, ao mesmo tempo, né? São funções, responsabilidades distintas que se tem, de regras, questões técnicas, né? Que a gente tem que ficar sempre atento. Sim. E a imobiliária já tem a sua demanda já do dia a dia, né? E aí você tem que distribuir isso, às vezes, entre os funcionários, ou até mesmo você mesmo, que no caso, tomava conta, né? É uma missão bem complicada, né? De demanda bastante responsabilidade, né, Gui? O empresário, né, Gu, ele tem medo, né, de delegar. Ele tem medo. A gente que é empresário sabe que geralmente não é centralizador, delegar. Né? Você não quer delegar. Tem coisa que você quer fazer e você não abre mão. Mas, assim, chega uma hora que para o crescimento do seu negócio, você tem que ficar sem fazer nada. Como diz o meu pai que fala isso. Fala, Guilherme, quem trabalha não ganha dinheiro. Você quer ganhar grana? Para de trabalhar. Uma frase de efeito. Para você ter ideia. Para você saber para onde que o seu negócio vai.
Né? Porque tem muita frase que o meu pai fala para mim que eu guardo aqui sempre. Meu pai e a minha avó. Mas o empresário que está muito no operacional, que está no dia a dia, Exatamente. ele não tem tempo de ganhar dinheiro. Porque ele está vendo só assim como o meu dia começa e como o meu dia termina. Ele se limita muito, né? Limita muito a visão. E a partir do momento que eu comecei a delegar mais, eu não vou nem falar na área de lazer, porque eu penso na área de trabalho, né? Mas começou a me sobrar tempo para ter mais visão estratégica da empresa, né? Que é uma coisa que assim, que é o que eu fiz um trabalho de coach muito bom, né? Que coach você tem que saber com quem que você faz, né? Eu fiz um muito bom que ele me falou, Guilherme, você tem que fazer coisa lá que só você faz, cara. Que nem hoje, lá dentro da sua empresa lá. Quem pensa na estratégia dela? Tem alguém que pensa lá, um estrategista? Não tem. Falei, cara, então tem que ser você. Você tem que sair do que você faz do seu dia a dia, tira tudo que é que você faz e vai para a estratégia da sua empresa. Eu falo, mas eu não vou fazer nada na empresa. Falei, mas esse que é o negócio. É você ter tempo para pensar na sua empresa. Abrir horizontes, né? Porque os seus funcionários não pensam na empresa. Isso não é ruim, né? É o que ele tem que fazer, ele pensa na função dele, não pensa no geral. E quem tem que pensar no geral é o dono da empresa. É o gestor, né? Né? Então, hoje, cada vez mais eu tô me desburocratizando aí, né? Para pensar no meu estratégico. E o operacional e o tático fica para o meu Aí. pessoal. Você está fazendo um né? reposicionamento de gestão ali, né? Exatamente, Marco. Não é fácil, viu, cara? Não é fácil, assim, você abrir mão. E outra coisa também que eu aprendi também. O funcionário, se ele fizer 80% do que você delegou para ele, tá bom. Ele não vai fazer 100%. Se ele fazer 100%, meu ótimo, retém esse cara. Mas Não se é ele a fazer regra, né? 80%, tá bom, Guilherme, não se preocupe se tiver falhas. É melhor que tenha falhas, mas que saia da sua mão, né? Do que você fique fazendo lá, só eu que sei fazer, Perfeito. né? Perfeito, olha que bonitinho que ficou, mas o principal da sua empresa você não está fazendo. As coisas precisam Né? se resolver sem você, né? É. De repente não vai resolver no seu tempo, vai ser um pouquinho a mais, mas elas se resolvem. E você fica de longe tendo uma visão mais estratégica do seu negócio, que te ajuda a alavancar e escalar o negócio, que é o objetivo para ter uma rentabilidade melhor, né? Exatamente. Quando você montou as unidades nas cidades, como que foi o conceito? Você levou o conceito da concreto nas unidades? Você se associou a algum sócio lá e pegou o conceito dele? Como que você define isso? Marco, muito legal isso, porque assim, tem os dois, né? A galera fala, abrir uma outra concreta vai ser uma franquia, né? Igual um McDonald's. Não é. Não é, porque a gente As mexe com peculiaridades pessoas. também de cada região, né, Gui? Por mais que são cidades Exatamente. próximas, cada um tem a sua Cada uma jornada, tem a sua rotina, né? cultura, né? E o meu sócio também. Cada um tem uma pegada ali, né? Uhum. Então, hoje tem o melhor da concreto com o melhor do meu sócio. Né? A gente uniu essas duas coisas. Eu tenho um sócio que no comercial ele é excelente, é isso que a gente preza, que ele seja muito bom no comercial, mas que no financeiro ele não pode pôr a mão, né? Que ele não entende nada. E ele também não quer, né? Então, eu falo, deixa a parte operacional aqui pra gente, meu amigo, e toca o comercial. E cada um toca do seu jeito, no seu tempo, no seu ritmo, né? E acho que isso que é legal de você trabalhar com mais pessoas, né? Essa pluralidade, né? Que traz, porque a gente não sabe tudo, né? A gente não sabe. E quanto mais a gente vai atrás, mais a gente vê que a gente não sabe nada. E o legal também, né, Gui, na questão da gestão, trocar um pouco o operacional, né? Ou quase tudo o operacional para fazer essa parte mais de gestão, é liberar tempo para conhecimento também, né? E esse conhecimento, muitas vezes, a gente precisa sair de dentro da empresa, né? Ir em workshops, em eventos uma visita externos, numa visitas imobiliária. externas imobiliárias parceiras, como que você veio aproveitou para fazer aqui em Ribeirão, né? Então, isso é muito enriquecedor, né? Porque você vai direto no ponto ali, né?
Você Sim. consegue ver as dores de uma, necessariamente já foi de outra, ou vai ser. Aí você consegue trocar essas figurinhas aí, que isso é muito bacana, e levar isso para dentro da imobiliária, da empresa, É, onde, como você disse, né, tem os funcionários que ficam focados ali nas suas funções muitas vezes e não consegue sair um pouco ali da bolha, né, da caixa, olhar ali para fora, ver o que está acontecendo. E o mercado tá bombando, né? Não sim. para, cada vez mais rápido. E vocês já fazem parte, já inclusive, de uma associação muito conhecida, a BMI. A BMI. Isso também deve ser incrível, né? O conhecimento que BMI traz, né? Essa trouxe muita coisa. experiência. A BMI, você está falando, foi até bom você também falar, Gu, porque assim, a BMI a gente foi um antes e um depois dela, sabe? O que ela trouxe para nós de conhecimento não tem história, assim, não tem Parâmetro. parâmetro, né? E que nem eu falo, né? Todo mundo tem fãs, né? A gente não tem fã, nossa, tem um fã, aquele cara lá. E eu tinha fãs no mercado imobiliário, né? Tenho, né, ainda, né? Só que esses fãs hoje tá de 3 meses lá comigo, né? Eu encontro ali o meu ídolo, né? Do mercado imobiliário lá na BMI, né? Então, poxa, o Armando lá de Recife, o pessoal lá de Curitiba, né? O Daniel, Michel e outros aí que eu Esses encontros ia são, falar todos né, aqui, né? Os nomes deles, né? viraram Da São amigos, Solar, né? né? pessoas que você fala, ai, me dá um autógrafo aqui, né? E você tá com o cara lá, tá trocando ideia, o cara tá falando das dores dele, isso que é legal. Você ouvir as Compartilha, dores do né? cara e falar, puta, Guilherme, eu já sofri com isso, eu já passei por E isso. o legal é você perdi. ouvir as dores de quem é grande, né? É, Você sempre olhar para cima, não olhar para baixo para poder resolver um exato. problema E da às vezes empresa. uma visita numa imobiliária que você vai, você tem uma ideia, um insight, Sim. que você leva lá para sua, isso muda a história do seu Sim. jogo, da sua vida lá na imobiliária, sabe? Quem falava muito isso pra gente, eu sou Roberto da Toca. Hum, Marco, sou Roberto, se pô. você for em qualquer evento, se você aproveitar uma coisa na sua empresa, já valeu a pena. Uhum. Então, é muito É. agregador ter esses relacionamento. A gente do KSI tenta proporcionar isso, porque a gente está focado em imobiliárias de médio e grande porte, então a gente percebe essa carência em quem não tem uma rede para se apoiar igual a BMI, que é uma rede Sim. excelente, mas a gente tenta aproximar esses outros clientes para eles compartilhar disso e tentar ajudar eles não só na questão de sistema, né, mas na questão É. de compartilhar informação, figurinhas de mercado, Do network. problemas, network. Isso vai agregando de uma forma assim que não tem preço. É melhor que uma faculdade com MBA, assim, tá no Sim. dia a É muito dia prático, né? e É. ver documento e conversar com o colaborador e discutir estratégia abertamente, né? Porque dentro da própria cidade, infelizmente, é impossível devido à concorrência, né? Então isso A gente conseguimos fazer um pouco, né, na imersão, né? Foi bem legal, né? Nossa primeira imersão. A gente viu quanto que isso dá certo, né? Quanto que o pessoal prestigiou, gostou, falou bem, teve um feedback Foi bem muito boa a legal, né? imersão, Gui? Você sim. foi, compareceu. Então isso é muito animador, né? Para a gente poder replicar cada vez mais. E essas visitas pontuais, né? Que a gente está tentando multiplicar cada vez mais, né? De trazer parceiros para juntar com outros parceiros, Sim. né? Que está dentro do mesmo sistema, que ajuda bastante também. Então isso aí é o que a gente entende que é muito enriquecedor, isso poder proporcionar aí para os nossos clientes, né? Sim. Então isso é muito legal. E uma coisa que é muito bom também, assim, dentro da minha cidade, eu não sei quanto que o meu concorrente lá vende, quanto aluga. Às vezes eles falam, mas você não sabe se é certo, né? Quando você está falando com outra imobiliária, né, como hoje nós viemos aqui lá na Lago, eles abrem os números lá para você, né? E a gente também faz Transparência, né? isso ali, né? A gente abre ali os números e vê. E você vê assim, né? Que nem hoje, qual que é a nossa dor lá? É o tanto de leads que a gente atende pelo que fecha. Quanto que você está fechando aí hoje? Estou fechando Comparativo. X% disso. Pô, nós estamos nessa média, mas estou querendo subir isso aí, né? O que você está fazendo aí para subir, Guilherme? O que você tem de ideia lá para subir? Ah, estou fazendo isso na minha empresa, estou fazendo isso. Na concorrência local, você não fala o que você está fazendo. Você pode até abrir um número seu. Ah, esse mês eu aluguei X imóveis, É pontual, né? vendi tanto, né? Mas você não fala detalhes, né? E quando você vem troca uma ideia, uma figurinha, você fala detalhes. Ó, tô pondo uma pessoa para fazer isso, tô pondo uma outra pessoa pra fazer Estratégias aquilo. até, né? De como é que está tentando solucionar algo, melhorar alguma área da imobiliária. Uhum. Isso Exato. é muito legal. Que é que o Curoli, creio que nessa parte de BI,
pode trazer isso, uma média, não assim, a imobiliária X fez tanto, mas a média das imobiliárias que usam de taxa de conversão é X%, entendeu? A sua está em tanto. Para você ter um parâmetro. Isso é o que mais que a gente fala assim, será que, né? Fala assim, tô bonito, né? Se eu for falar para minha mãe, você vai falar, Guilherme, você é lindo, né? Com a esposa, dependendo do dia, ela fala que você é, dependendo do dia, ela não fala nada, né? Mas você não tem um parâmetro, né? Igual lá na Branca de Neve, né? Espelho, meu, tem uma mais bela que eu. Já no trabalho também, no profissional, na sua empresa, esse parâmetro é muito importante, você ter uma base. Fala, puta, eu vou buscar tal número. Por quê? Porque eu sei que a média do meu setor, porque eu tenho esse dado aqui, eles estão fazendo tanto. É Né? Isso é tangível, muito, né? muito legal de ter. E tá, Para quem não buscar. sabe, o KSBI é uma plataforma nova que a gente está desenvolvendo no sentido de dar liberdade para a imobiliária criar seus relatórios, seus dashboards, suas decisões, independente do sistema. Porque cada um tem uma necessidade, cada um tem um relatório, é praticamente impossível desenvolver tudo que todos precisam. Fica um cenário meio que impossível. Caótico. Daí que surgiu a ideia de trazer uma coisa mais focada mesmo para o mercado imobiliário. A gente resolveu desenvolver o BI e, em contrapartida, criar gatilhos de decisões. Então, se você determinar que chegou em determinado número, eu tenho que fazer alguma coisa, então o sistema já vai agir. Eu não preciso tomar a decisão porque eu vi. Eu já decidi que naquele número é para ser tomada essa decisão. Então, a gente acredita te dar mais liberdade para você pensar estrategicamente com o BI. Então, a gente não está medindo os esforços para poder tentar fazer a melhor ferramenta do mercado imobiliário para te dar Muito bom, hein, Marco? essa liberdade para Tá no vocês. forno, né? É. E assim, o empresário, essas informações para o empresário, elas são importantíssimas, porque como que eu falei, nós temos que ficar focado na estratégia. E para você saber o que você vai fazer, você tem que ter números. Não dá para fazer nas cegas, né? O escuro. E quanto mais número tem, e fácil, né, ali de ver, Sim. mais assertiva vai ser o rumo que você vai tomar com a sua Você vai empresa, norteando, né? né, Guilherme? Sim, hoje Exatamente. tem vários números ali escondidos, né? Uhum. Que muitos gestores de imobiliária não sabem que pode gerar muito negócio. É. Um deles que eu olho sempre nos relatórios, não vou citar nome de imobiliária, mas cerca de quase 10% da desocupação da locação são por conta de aquisição de imóvel próprio. Uhum. Então, você tem uma fatia ali do negócio que talvez você poderia estar vendendo imóvel, você está perdendo para o mercado, né? E o cadastro, né, que tem na carteira de todas as imobiliárias, tá falando que na Lago tem mais de 20 mil cadastro de imóvel. Quanto que nós temos também lá em Bauru, né? Quantos clientes que não entram, Marco? Você tem o perfil lá do cliente, do que ele entrou, se foi para venda, foi para locação, se foi para terreno, se foi para casa, se foi para apartamento, né? Quanta coisa que não dá para você trabalhar com isso, seja num lançamento ou numa venda de um imóvel mais ativa, né? Para entrar em contato com esses clientes, né? Então, eu falo, quanto mais informação você tem, melhor. Cabe ao empresário saber se ele vai querer trabalhar com isso, se ele vai ficar no dia a dia, né? Vendo só aqueles leads que estão entrando no dia e esquece de todo o cadastro que ele tem, né? O Curoli, a SI, ele é muito efetivo nisso, de te dar, ele tem uma base muito robusta, eu vejo lá ali, de dados, né? E eu creio que agora com o BI, cada vez mais isso vai ficar mais fácil de extrair dali de dentro, né? Naquele mar de dados ali, né? Você A gente tirar guarda a todos os informação dados. certa ali, né? Tem imobiliária que está com a gente, no caso a Pirâmide Imóveis, eu posso até falar, faz 20 anos. Uhum. A gente tem 20 anos de dados, a gente Tinha um não cadastro tem ali, olha. delete de nada, tudo Aham. vira dado, né? Nem Agora, para excluir, né, Marco? A gente tenta falar, Marco, tem que excluir um cliente. Fala, imagina, não exclui cliente que não, meu querido. Você Deixa vai aí. ficar com o cliente aí. então, a gente sabe que o dado é importante para tomar decisão fundamental, e nessa era de hoje, com inteligência artificiais, com vários recursos que vêm surgindo, cada vez é mais importante ter isso para tomar decisão, né? Sim. A chance de errar é menor e não precisa correr o risco, né? Como diz o Buzarello, sai do achismo vai pro dadaísmo, né? Dataísmo, né? Dataísmo, né? Só voltando um pouquinho lá nas unidades que você tem em outras cidades, para a gente concluir,
Teve alguma delas que te surpreendeu? Não, eu montei lá em Jaú e ali me surpreendeu, o cara alugando e vendendo que eu não esperava. Sei. Cara, assim, ó, cada uma faz algo, né? Cada sócio meu faz uma proeza boa, assim, né? Agora que você falou de Jaú, Jaú lá, o meu sócio é o Dalton, né? Meu, o Dalton, ele criou o mercado de lançamento lá em Jaú. Jaú não tinha lançamento. E ele foi para lá e ele criou por necessidade, né? Porque a gente tinha uma área lá na época que dava para lançar, mas encrespou E lá na Jaú é uma cidade de prefeitura. quantos habitantes, mais ou Cara, menos? Jaú, acho que tá com uns 80 mil, não tá chegando 80 a mil 100 habitantes. mil habitantes, né? E o Dalton hoje lá em Jaú, ele é referência na cidade em lançamento Domina lá. Que imobiliário, legal. né? Ele tem assim domínio, vamos falar assim que do mercado, pelo menos 80% lá é nosso lá, graças ao trabalho que o Dalton fez ali de fechar áreas e com construtoras também que acreditaram, né, também ali na cidade, que era uma cidade pequena, então ninguém quer lançar. E ele falou, não, vamos para lá, vamos lançar que tem um mercado bom lá. E começou a lançar tudo, desde loteamento, vende bem, Minha Casa Minha Vida vende bem, médio padrão, alto padrão, né? Tudo que faz lá tem E aí, em Tem vez de uma ficar boa mercado bom. aceitação. comprando, já faz a locação, já administra, né? Então já vai Isso, aí fazendo já faz a esse ciclo revenda, todo, né? locação, né? Hoje, Entra com Guilherme, tudo. pode-se dizer então que a Concreto não abriria uma unidade em outra cidade se não tivesse um parceiro que tem conhecimento do mercado local? Exatamente, mas olha só, o Dalton não tinha. Mas ele O era de Dalton não Jaú era de ou de Jaú. Bauru? O Dalton, ele é de São Carlos. Nossa. Por muitos anos ele viajou todo dia lá para lá. Ele ia todo dia lá para Jaú, né? E assim, o que todo mundo falava lá de Jaú? Nossa, meu Jaú é fechado, eles não abrem pra gente de fora, os caras são bairristas, não gostam de gente de fora. Mas o Dalton, ele conseguiu ali, pouquinho em pouquinho, indo abrindo e conversa com um, conversa com o outro, né? O nosso nome também, como já tinha já em Bauru, ajudou muito também, Sim, porque ele que já bom. entrou com uma chancela ali, né? E ele tem que fazer a parte dele, que é, Dalton, vai lá e brilha, meu. Mostra pra galera que você tá na concreto. E ele foi, bati em porta mesmo lá de empresários lá. E tem lá empresários fortes lá em Jaú que manda na cidade, assim, né? Vamos falar assim. E hoje a galera procura ele. Fala, Dalton, eu tô com uma área aqui pra lançar. Gente de lá que não queria lançamento, hoje procura ele para Que legal. fazer E lançamento aí, lá. a gente então falou de Bauru, que é onde tem a operação mais robusta, de Jaú, e também tem Lençóis, né? Que é uma Lençóis. cidade que tem uma multinacional lá, a Bracel. Bracel, Bracel. Zilor, né? Tem grandes Eu estava empresas lá do eu agro. tava até dando uma lida, e lá parece que eles têm 7 mil funcionários só ali na unidade Só de na unidade, Lençóis. E só nos últimos 2 anos eles qualificaram mais de 600. Então, assim, é uma demanda muito interessante, né? Que gera ali para a região ali. Né? Lençóis é uma cidade que a gente plantou, né? A gente, quando foi para lá, já tinha boas indústrias lá, né? A Luarcel, que agora hoje chama Bracel, a Luarte, a Zilor, grandes empresas lá. Mas quando veio a Bracel, a cidade assim mais que duplicou, sabe? Hoje lá na cidade falta tudo, falta pão na cidade, né? Demanda é Não muito tem grande. nada Olha a lá, né? oportunidade aí, né? É que o mercado imobiliário ele anda mais devagar, porque tem o tempo de construção, né? Então você não faz algo do dia para a noite. Mas a área de lançamento nossa lá, ela que a gente fala, puxa, lançamento aqui nem só, será que vai vender? Hoje a gente consegue vender muito bem lá, porque tem demanda de novos prédios, tem demanda de sala. O comercial, a gente fez um lançamento lá de salas, no final do ano, um prédio inteiro já vendeu mais de 80% aí já do prédio, né? Então lá tem uma demanda lá muito latente por Carente, imóveis, né, tá carente, questão. tá, De quase tudo, pelo que você está e falando. tudo tá né? muito Uma coisa cheio, puxa né? a outra, né? Respinga na região, então vai gente para Bauru, muita gente vai lá para Bauru, né? Mas Lençóis não tem casa para mais nada lá, apartamento para mais ninguém lá. Tudo cheio, hotel. Que maravilha, né? Isso é bom. E hoje você está aberto para empreender em novas cidades, se tiver um parceiro bacana? Como que é essa tratativa
para a expansão da Concreto nesse sentido? Legal, Marco. Olha, é que eu falei aqui, né? Que abrir uma concreto, nós temos que ter um motivo. Qual esse motivo? Geralmente é um lançamento imobiliário, né? Então, se tem uma área numa cidade que dá para fazer um prédio, um loteamento, a gente com certeza pode estudar de ir, né? Aí, Guilherme, você vem para uma cidade igual Ribeirão Preto? Não. Por quê? Porque eu tenho concorrentes muito grandes, né? Que nem quando eu fui lá para agora nós fomos lá para Barra tem muita imobiliária local. O cara tá fazendo um negócio dele lá. Nós vamos entrar com algo diferenciado lá, com o lançamento, né? Com outra dinâmica, né? Então nós geralmente vamos para cidades aí 150 mil habitantes, né? No máximo aí hoje, né? Hoje esse é o nosso foco de crescimento. Que legal. Avaré, viu, gente? Avaré nós estamos já vendo área aí, se alguém Aí, ó, tiver Ah, interesse, parceiro estamos aí. Aí, ó. Avaré. atrás de um parceiro lá. A oportunidade, né? Para os seus colaboradores, digo de toda a rede Concreto, você tem alguma mensagem para eles? Do que a empresa quer passar, de Sim. trabalho? Cara, não só para eles, mas tipo geral aí, pro corretor, sabe, Marco? Pro corretor, você que está no ramo, a gente está vendo que a corretagem de imóveis, aí, imobiliária, nos últimos tempos está dando uma bombada, né? E Instagram, um monte de influencer aí no ramo, né? E assim, você que está vindo para a área de corretagem, venha com os dois pés. Não fique com um pé dentro e um pé fora. É isso que eu falo em todo onboard nosso lá de quando que entra novos corretores lá, né? E eu falo isso por causa da minha avó. A minha avó, ela que deu início lá na imobiliária junto com o meu pai. Mas a minha avó antes já era corretora de imóveis, foi a primeira mulher na região inteira lá do estado de São Paulo, corretora. E nos últimos anos dela de lucidez, nos últimos dias dela lá, que ela ainda era lúcida, eu ia lá na casa dela e ela me falava assim, Guilherme, hoje eu sonhei que eu estava vendendo um imóvel. E ela me passava a descrição desse imóvel. Era imóvel assim, assim, assado, estava vendendo para uma família. Ela me passava detalhes da venda. E ela não tinha mais lucidez muito. Então, a minha avó era apaixonada pela venda de imóvel. Não veio de família. Minha avó era viúva. Ela teve que se tornar vendedora para sustentar os filhos. Minha Por avó uma tem 3 necessidade. filhos, né? E sem quando ela foi muitas para o ramo... referências, né, na época também, né? Não tinha referência, não tinha nada. Não Raça foi mesmo. porque eu vi no Instagram que é legal. A minha avó foi porque, olha como que foi. Ela estava vendendo enciclopédia para uma família que o pai tinha uma imobiliária. Aí o pai viu e falou, Ione, você é vendedora, você não quer vir trabalhar de corretora de imóveis? Falou, vou, como que é? Aí falou para ela como que era. Ela falou, então eu vou. E foi assim que ela começou no ramo. Não foi uma coisa de família, de conhecido. Você não faz nada em casa, vem cá para trabalhar de corretora. Não, ela que fazia tudo em casa. Né? E ela foi de cabeça nisso. Né? Não foi só com o pé, porque ela não tinha mais para onde ir. Ou é tudo ou é nada. Né? E eu falo, tem muito corretor hoje que você fica com medo. Você está com um pé na imobiliária e um pé fora. Né? Você não vai dar certo. Enquanto você não pôr os 2 pés dentro da imobiliária e a alma também, e mergulhar de cabeça nisso, você vai ser um corretor no máximo médio, mediano, e que tem que sustentar sua casa com outras rendas, ou depender de mais gente em casa que traga renda. Agora, o corretor que põe os 2 pés dentro do ramo, dentro da imobiliária, que de manhã está lá, 8 horas, a hora que a imobiliária abre, até antes ele já está lá, e às 7, 8 horas da noite ele ainda está lá, ligando para cliente, marcando visita para o outro dia, vai dar certo. Certo ao ponto de quando você tiver no final da sua vida, você chegar para o seu neto e falar assim, neto, hoje eu sonhei que eu estava vendendo um imóvel. Olha que beleza, essa foi a minha avó.
Ó, saudações então à dona Ione. 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 Legal. Que depoimento Você viu? bonito. É. E é importante a gente refletir a respeito da força da mulher, né, principalmente na área das imobiliárias. Lá na Lago, na nossa conversa anterior aqui, a gente viu que os números lá, de tanto de locação quanto de venda, os mais expressivos são de corretoras mulheres. O Guilherme também compartilhou dessa informação lá da Concreto, também ratificando essa informação. Apesar de estarmos em 4 homens aqui, as mulheres têm uma força muito expressiva dentro do mercado imobiliário. Tem. Mas São quase guerreiras ter aí. 4 anos aqui é estratégia. Trazer uma mulher aqui, nós não temos mais assunto. É Não verdade. consegue. Consegue falar, né? Elas são muito boas no mercado imobiliário, a conclusão é essa. Elas são muito E que boas. precisa para vender, para conversar, é argumentos, né? E elas têm bastante e sabe chegar no momento oportuno para poder tocar numa parte, mais essencial do cliente, e acaba concluindo um negócio com mais facilidade, mas E eu, nada que não- Sensibilidade apurada, não né? pode Isso ser aí faz a e eu, diferença, e eu vejo também né? que as Situação. mulheres também nesses últimos anos, elas têm virado o arrimo da família, né? Por motivos aí diversos, né? Mas que nem a minha avó, ela era por causa que ela era viúva e meu avô não deixou nada, né? Para ela. Foi Né? Então ela obrigada, teve que praticamente. foi obrigada. Ela não queria, ela queria ser mãe, dona de casa, mas ela foi obrigada a ser o arrimo, né? E hoje eu vejo que as mulheres elas estão tendo essa necessidade de ser o arrimo da família, seja porque é viúva, divorciado, ou o marido ganha menos, mas não quer trabalhar, Por escolha dela, por escolha dela, né? E a mulher, quando ela pega algo para fazer, ela faz com muito afinco, né? Não que os homens também não fazem, né? Mas as mulheres, elas conseguem ganhar um mercado muito grande por causa dessa determinação delas. na né? Elas reflexão são do pé dentro e pé determinadas. fora, né, Guilherme? A mulher coloca os 2 pés muito mais fácil do que os homens nesse A exemplo. minha esposa, né, corretora, né, de imóveis, conheci ela aí do ramo, né? E a imobiliária é do pai dela, né? E ela trabalha junto também lá com ele, uma história igual à minha, só que hoje ela é da área de vendas. E ela trabalha lá com o pai dela e ela que toca toda a parte comercial. E na imobiliária dela é só mulher. Mulher corretora e é uma das ali de Bauru que mais vende. Quase todo mês eles batem meta. Aliás, elas batem as metas todos os meses lá. E todos os meses, quase, ela é a imobiliária que mais vende lá de Bauru, né? Então, Mas ela é uma parabéns unidade aí da... pra Kátia, viu, amor? Te amo. Te amo. Ó. Não sei o que ele fez, mas tá perdoado, né? Eu devo ter feito alguma coisa hoje, viu? Mas eu ainda não sei o que, né? Te amo, viu, amor? Fica de crédito. Fica brava, então, não. né? E ela lá atua, é uma unidade da Concreto ou é uma outra marca lá? A história dela é bem legal, Marco, porque a Kátia, a gente se conheceu aí há uns... A gente tá casado faz 14 anos, então mais ou menos uns 16 anos aí. E ela tinha a imobiliária dela, eu tinha a minha. Né? Ela, junto com o pai dela, eu lá, junto com o meu. Se casamos e por aí, acho que uns 8 anos aí, ela trabalhou separada lá de mim, tinha os negócios dela, né? Ela, o pai e a irmã dela, a Fran. Mas daí, quando a gente começou a abrir essas outras unidades, elas falavam, viu, como que funciona isso aí, Guilherme? O que eu tenho que fazer para ser também aqui o concreto, né? E ela veio e eles vieram então para a rede. Hoje ele chama Concreto Imóveis Bellini, né? Antes era só Bellini Imóveis, né? Bellini Imóveis. E assim, eles estão super satisfeitos porque você está numa rede, né? Você está junto com mais gente, está trocando ideia, isso é o que tem mais valor, né, lá. E hoje eles estão vendendo muito bem, graças a Deus aí, ela vende muito bem, está muito realizada lá. Então ela vai ficar feliz com essa novidade do app, né? Vai ficar poder feliz, dar rua, mandar proposta, e é o que visita. eles pedem, né? Os corretores, né, Marco? Eles usam muito o app, né? Para ver imóvel, eles não querem saber muito de ligar no computador e ver, né? Eles querem usar o app está cada vez mais usual aí, né? É verdade. Né? Eles ficam muito na rua, né? Tá sempre com o celular na mão, né? Não querem
e voltar para o escritório para fazer o serviço 100% do escritório, né? Eles querem flexibilidade. Eles são autônomos, então ele tem que ter autonomia. E o Perfeito. celular hoje é o que te dá mais Perfeito. autonomia, né? Então, quanto mais ele poder fazer ali no celular, como você falou lá da... Posso dar o spoiler aqui? Pode. Da proposta? Lógico. Da proposta, né? Tá lá no imóvel, quer fazer uma proposta, já assina ali até, né? Isso para eles é o Prático. paraíso. É prático e para eles é muito bom, porque eles já comprometem o cliente ali, né? Que, eu vou lá para a imobiliária, eu vou fazer proposta, né? Vamos então lá, você passa lá e faz. Não, na hora. Tá aqui, meu amigo, você gostou de imóvel, vamos já fazer proposta. Pergunto se na época da Uniônia dava para fazer isso daí, né? Não dava. Era outro dava. mundo, né? Era outro mundo. Dificuldade. Se a Dona Ione tivesse isso daí, absurdo. ela seria a maior imobiliária do Brasil, certamente. Sim. A União ia Ô, Gui, gostar muito. voltando um pouquinho na questão das funcionalidades, né, que o sistema oferece aí para as imobiliárias, e pegando o gancho também quando você iniciou com locação, estava começando, aí quis fazer um dinheiro extra, quis dar mais funcionalidades lá para a operação, abriu a corretora também, né, de seguros, e aí vocês foram crescendo, foram expandindo, e quando deu certo aí de você encontrar essa solução aqui com a gente, o que isso ajudou vocês? Facilitou de alguma forma? Ficou elas por elas? Trocou 6 por meia dúzia? Pode falar a real aí, cara. Vamos lá então, falar aqui então a real. A real, assim, que com a corretora foi muito bom. Porque eu tinha uma demanda minha lá de trabalho que era aquele negócio assim, eu não descentralizava, né? Só que eu não consigo dar conta de fazer seguro dos imóveis e seguro fiança e título e um monte de coisa, né? E o ganho também não era grande. Tinha um ganho. A hora que você vê, você fala para Guilherme, nós vamos fazer assim, vai sobrar tanto aqui para sua corretora aqui, que é uma custo, parceria, uma né? operação também, né? E eu vou cuidar de você de todo o operacional, né? Então, cara, além de facilitar muito no operacional, porque você cuida lá toda a parte do cliente que faz o seguro, da renovação, dos que tem a apólice própria, né? Dos que querem fazer algum outro tipo de seguro, você orça para eles, ligam, né? Além disso, né, ainda nessa parte da rentabilidade, que é muito importante para a imobiliária, Com certeza. hoje deu bem mais, porque você faz seguro ali de todos os imóveis que alugam, né? A gente consegue Que nem na abranger carteira mais que a carteira gente da comprou, imobiliária, né? Você vê, aquela carteira lá foi 600 imóveis. Tinha cláusula no contrato de seguro, né, que tinha que fazer, mas nem todos tinham seguro. Né? Olha que Muitos sem seguro. preocupante. Né? Preocupante, né? Então, primeira coisa que eu falei, Gu, faz uma devassa aí, vê tudo que está sem seguro, meu Regulariza, amigo. Que a gente tem que pôr em todos, porque tem a cláusula, eu tenho que pôr. Se dá algum problema, a responsabilidade é minha, né? Não adianta eu falar, mas a outra imobiliária não fez. Né? E o legal é que a gente está dentro do sistema, né? Tá Então, dentro do sistema. é diferente de um formato onde a imobiliária tem, às vezes, um parceiro. No caso de vocês, se vocês tinham a corretora própria, né? Mas, geralmente, a imobiliária ela tem já um parceiro e ela tem que abastecer esse parceiro. Esse parceiro faz o vínculo com a seguradora, né? E a gente já tem isso dentro. Então, a gente supre essa parte operacional. Essa parte é muito boa. De responsabilização técnica também, né? Que a gente assume aí eventuais erros, equívocos que possam acontecer. Como é a nossa equipe que faz tudo isso, né? Então, isso daí também acho que é uma tranquilidade, uma blindagem. E a gente né, não fica nem sabendo, né? É. Então, o tempo que você tem que perder, às vezes, para ver algo que não deu certo, um sinistro, porque não fez seguro, porque não fez, nem sabendo. O Gustavo vê lá, ele já pega, já vê o caso, já faz tudo. Eu nem sei o que deu, só sei que vai. E até o cliente, tanto o locatário quanto o locador lá, tem acesso aberto, né, ao que está acontecendo, não só serviços o seguro, tudo, né? de manutenção, né? Que ajuda bastante Agrega o setor de muito. manutenção lá da imobiliária também. Agrega Consegue muito estar também. tirando aí, pelo menos no caso aí de vocês lá, a gente está fazendo ali de 40, 50 chamados ali por mês. Isso é bom tira que, isso de que dentro, você passa né, para da- mim, né? A informação, esse mês fez tanto serviço. É, Então a gente vê que está usando, né, também, né? que legal. Seguro. Bacana. Valeu. Há algo que você faria diferente se você fosse começar hoje? No mercado imobiliário, você Sim. fala? Cara, eu com certeza sim, faria muita coisa aí de diferente, né? Nada como assim, né? Aprender com o erro. O melhor é que você aprenda com o erro dos outros, né? Não com o seu próprio erro, né? Mas devido ao tempo que eu já tenho, não me
arrependo aí de nada, né? Mas eu vejo que uma coisa que eu já deveria ter feito bem antes era sair do operacional Muito e ir bom. para a parte estratégica. Isso aí eu vejo assim, para o dono da imobiliária é o pulo do gato, sabe? Porque é na parte estratégica Ouve aí, que você pessoal. consegue, é na parte estratégica que a sua empresa cresce. Às vezes a sua imobiliária está ali, 2, 3 corretores, porque você está na parte operacional. E lá na Concreto, por muitos anos, foi assim. Eu tinha lá na locação uma equipe de 5, 6 pessoas, um gerente, onde que eu pensava, não era o meu gerente, eu pensava assim, o que eu já estou fazendo aqui é o máximo. A partir do momento que eu falei, poxa, peraí, não é o máximo, isso que eu estou fazendo é o mínimo. Vamos mudar. Mudamos um monte de coisa, mudamos pessoas e estrutura. Hoje temos 2 equipes lá na locação, né? E a gente triplicou o número de imóveis que a gente aluga, né? Então, Legal. é assim, O resultado vem. Guilherme, você teve que trabalhar mais? Não, não. Mas eu confiei nas pessoas, Delegou, confiou. deleguei, confiei em pessoas mais competentes que eu ali naquilo. Acho que isso é muito importante também. A gente não é o mais competente em tudo, né? Steve Acha Jobs alguém falava melhor muito que você. isso. Acha alguém melhor que você e põe lá para fazer. Hoje os meus sócios, coordenadores, eles fazem melhor que eu. Se eu tivesse fazendo, não ia estar desse Mas tamanho. de nada é também terra devastada, né? Porque por mais que demorou um pouco mais para sair do operacional, mas sem ter essa experiência, né, de pôr a mão na massa, do Uhum. operacional, do tete a tete, também Sim, talvez dificulta também quando você for pensar em fazer estratégias, né? sim. Você tem que aprender ali todas as funções, né? Saber as dores que acontecem para você depois montar a equipe também, né, É. Gui? Eu acho que tudo tem seu tempo, né, Gu? Tudo seu tempo, é uma Tudo tem o tempo, trajetória, tudo né? tem a hora Bagagem, certa. né? Desde que você esteja ali no seu negócio, mas pare e pense, o que eu tenho que fazer? Porque tudo tem a sua hora certa, né? E nunca vai estar tarde, assim, demais. Eu acho que eu não fiz tarde. Devia ter feito, se eu tivesse feito antes, ok, mas eu fiz na hora que eu tinha que fazer, O tempo que tinha que fazer. né? É isso aí. Legal. Falando em spoiler, né? Vou dar mais um aqui. Opa. O aplicativo de vistoria que vocês utilizam lá, a gente acabou de liberar a parte de contestação. Então, Legal, muito bom. locatário já online, estando dentro do prazo acordado com a imobiliária, Uhum. pode contestar lá que já vai cair no sistema, então pode ter uma interação de ponta a ponta totalmente digital. Cara, muito útil. Vai Muito útil mesmo, muito útil. abranger bastante. Economiza tempo de todos aí, da imobiliária, do cliente. Estamos indo para o fim. Gui. Tem alguma pergunta que eu não te fiz, você queria que eu tivesse feito, alguma coisa? Cara, acho que o recado que eu queria dar assim final era esse do corretor mesmo, sabe? E tá tudo ok. Você gostaria de recomendar algum filme, algum livro para quem nos assiste, nos ouve? Que é seu preferido? Cara, com certeza. Eu sou cristão e evangélico, né? E, assim, a Bíblia. A Bíblia, você fala, Guilherme, mas eu não queria entrar no âmbito de religião para ler a Bíblia. Leia Provérbios, então. Provérbios é um livro de conselhos. E sempre que eu vou dar Bíblia, nas escolas, hotéis, hospitais, presídios, né? Eu leio um provérbio, não me lembro qual é o versículo dele, mas ele é assim: há caminhos que, para o homem, parecem ser bons, mas o fim deles são os caminhos da morte, né? Então, às vezes a gente está indo para um lado na vida, no profissional, no pessoal, que parece ser bom, e o fim dele não é bom. É a morte, não é uma morte física, muitas vezes, mas é a morte de fracasso, né? É a morte do erro, muitas vezes, que não é o erro irreversível, né? Então, a Bíblia, ela traz esse conhecimento da nossa vida, né? E eu tenho certeza que eu falo, né? Quando a gente dá uma Bíblia numa cadeia, quando você dá qualquer livro lá numa cadeia, eu vou dar um livro na cadeia de ciências, a cadeia não vai mudar. Quando você dá uma Bíblia na cadeia, a mudança, as pessoas mudam, a cadeia muda, né? Então é um livro que ele tem um poder divino, né? Como nenhum outro tem. Legal. Bacana, Gui. Obrigado por compartilhar. Que legal, Gui. Parabéns. Obrigado. Bom, pessoal, está chegando ao fim o nosso KSC em Trânsito, 4º episódio. Eu queria agradecer o Mário, o Gustavo e o Guilherme por estar aqui presente. Nos assistam
os próximos episódios, os anteriores também. Tem muitos episódios legais que pode agregar para vocês, tá? Tchau, tchau. Até o próximo. Obrigado. Até o Até próximo. mais, pessoal.